O sentido material expressa a crença de que a mente esteja na matéria. Essa crença humana, oscilando entre o sentido de prazer e de dor, de esperança e de medo, de vida e de morte, nunca passa além dos limites do mortal ou do irreal. Quando se conseguir o real que é anunciado pela ciência, a alegria não mais tremerá e a esperança não mais enganará. As ideias espirituais, como os números e as notas, partem do princípio e não admitem crenças materialistas. As ideias espirituais conduzem à sua origem divina, Deus, e ao sentido espiritual do ser. Os anjos não são seres humanos etéreos, em cujas asas se desenvolvem qualidades animais. São, porém, visitantes celestiais, que voam com asas espirituais, não materiais. Os anjos são pensamentos puros que emanam de Deus, alados com a verdade e o amor, seja qual for sua individualidade. A conjectura humana confere aos anjos suas próprias formas de pensamento, marcadas com contornos orundos da superstição, e faz deles criaturas humanas, dotadas de sugestiva plumagem. Isso, porém, não os anjos são pensamentos. Passa de fantasia. No fundo, essa conjectura não tem maior realidade do que a que tem o pensamento do escultor, quando este esculpe sua estátua da liberdade, que corporifica sua concepção de uma qualidade ou condição invisível, mas que não tem realidade física a antecedi-la, a não ser na imaginação e nas câmaras de imagens do próprio artista. Meus anjos são pensamentos sublimes, que aparecem à porta de algum sepulcro no qual a crença humana tenha enterrado suas mais caras esperanças terrenas. Com alvos dedos apontam para cima, para uma confiança nova e glorificada, para ideais mais elevados da vida e de suas alegrias. Os anjos são os representantes de Deus. Esses seres que voam para o alto, não conduzem nunca ao eu, ao pecado ou à materialidade, mas guiam ao princípio divino de todo o bem, para onde aflui toda a individualidade real, toda a imagem ou semelhança de Deus. Se sinceramente prestamos atenção a esses guias espirituais, eles ficam conosco, e hospedamos anjos sem que o saibamos. Nossos mensageiros angélicos. O conhecimento adquirido do sentido material está representado simbolicamente nas escrituras por uma árvore que produz os frutos do pecado, da doença e da morte. Não deveríamos, então, julgar que o conhecimento assim obtido é falso e perigoso, visto que pelo fruto se conhece a árvore. Conhecimento e verdade. E a verdade nunca destrói a ideia de Deus. A verdade é a substância espiritual, eterna, que não pode destruir o verdadeiro reflexo. Pode parecer que o sentido corpóreo, ou o erro, oculte a verdade, a saúde, a harmonia e a ciência, assim como a neblina encobre o sol ou a montanha. Mas a ciência, o sol da verdade, dissipará a sombra e revelará os píncaros celestiais. Se o homem fosse unicamente uma criatura dos sentidos materiais, não teria princípio eterno e seria mutável, mortal. A lógica humana se desnorteia quando tenta tirar da matéria conclusões espirituais corretas, relativas à vida. O sentido finito não tem percepção verdadeira do princípio infinito, Deus, ou de sua imagem infinita ou reflexo, o homem. A miragem, que faz com que árvores e cidades pareçam estar onde não estão, exemplifica a ilusão do homem material, que não pode ser a imagem de Deus. O homem velho e o novo. Na medida em que se compreender a declaração científica com relação ao homem, esta poderá ser provada e trará à luz o verdadeiro reflexo de Deus, o homem real, ou o homem novo, como diz S. Paulo. O temporal e o irreal nunca tocam o eterno e o real. O mutável e o imperfeito nunca tocam o imutável e o perfeito. O desarmonioso e o autodestrutivo nunca tocam o harmonioso e o autoexistente. Essas qualidades opostas são o joio e o trigo, que em realidade nunca se misturam, embora, aos olhos dos mortais, cresçam juntos até a colheita. Então a ciência separa o trigo do joio, pela compreensão de que Deus está sempre presente e de que o homem reflete a semelhança divina. O joio e o trigo. O espírito é Deus, a alma. Portanto, a alma não está na matéria. Se o espírito estivesse na matéria, Deus não teria representante, e a matéria seria idêntica a Deus. A teoria de que a alma, o espírito, a inteligência, habita na matéria, é ensinada pelas escolas. Essa teoria não é científica. O universo reflete e exprime a substância divina ou a mente. Por isso, Deus é visto só no universo espiritual e no homem espiritual, assim como o sol é visto no raio de luz que dele emana. Deus é revelado somente naquilo que reflete vida, verdade, amor, sim, o reflexo divino.
naquilo que manifesta os atributos e o poder de Deus, assim como a semelhança humana, projetada sobre o espelho, reproduz a cor, a forma e a ação da pessoa que está diante do espelho. Poucas pessoas compreendem o que a ciência cristã quer dizer com a palavra reflexo. Assim mesmo, o homem mortal e material afigura-se como sendo substância, mas sua noção de substância encerra o erro e, portanto, é material e temporal. Por outro lado, o homem imortal e espiritual é realmente substancial e reflete a substância eterna, o espírito, pela qual os mortais esperam. Ele reflete o divino, que constitui a única entidade real e eterna. Esse reflexo parece transcendental ao sentido mortal, porque a substancialidade do homem espiritual transcende a visão mortal e só é revelada pela ciência divina. Como Deus é substância e o homem é a imagem e semelhança divina, o homem deve desejar, e em realidade possui, então só a substância do bem, a substância do espírito, não da matéria. A crença de que o homem tenha qualquer outra substância, ou mente, não é espiritual e transgride o primeiro mandamento. Terás um só Deus, uma só mente. Ao homem mortal afigura-se ser ele substância material, enquanto o homem é imagem e ideia. A ilusão, o pecado, a doença e a morte resultam do falso testemunho do sentido material, o qual, de um ponto de vista hipotético fora da distância focal do espírito infinito, apresenta uma imagem invertida da mente e da substância, onde tudo se apresenta de cabeça para baixo. Imagens e ideias invertidas. Essa falsidade pressupõe que a alma seja uma moradora insubstancial residente em formas materiais, e que o homem seja material em vez de espiritual. A imortalidade não está limitada pela mortalidade. A alma não está circunscrita pelo finito. O princípio não pode ser encontrado em ideias fragmentárias. O corpo e a mente materiais são temporais, mas o homem real é espiritual e eterno. A identidade do homem real não se perde, mas é encontrada graças a essa explicação, pois que por ela a infinidade consciente da existência e de toda a identidade é discernida e permanece inalterada. É impossível que o homem perca qualquer coisa de real, quando Deus é tudo e está eternamente com o homem. A noção de que a mente está na matéria, e que os supostos prazeres e dores, o nascimento, o pecado, a doença e a morte da matéria sejam reais, é uma crença dos mortais. E é apenas essa crença que poderá ser perdida. A identidade não se perde ao continuarmos nossa definição de homem. Lembremos-nos de que o homem harmonioso e imortal sempre existiu, e sempre está além e acima da ilusão dos mortais, de que exista qualquer vida, substância e inteligência na matéria. Essa explicação está baseada em fatos, não em fábulas. A ciência do ser revela que o homem é perfeito, assim como o Pai é perfeito, porque a alma ou a mente do homem espiritual é Deus, o princípio divino de todo ser, e porque esse homem real é governado pela alma, não pelos sentidos, pela lei do espírito, não pelas assim chamadas leis da matéria. Definição de homem-Deus é amor. Portanto, ele é o princípio divino e infinito, chamado pessoa ou Deus. A verdadeira consciência do homem não está em qualquer semelhança corpórea ou pessoal, mas sim na semelhança mental com o espírito. De fato, o corpo não apresenta uma semelhança verdadeira da divindade, embora o sentido mortal bem que não queira fazer crer. Mesmo na ciência cristã, a reprodução por meio das ideias individuais do espírito é somente o reflexo do poder criador do princípio divino daquelas ideias. O reflexo, por manifestação mental, das inumeráveis formas da mente que povoam o reino do real, é regido pela mente, o princípio que governa o reflexo. A multiplicação dos filhos de Deus não provém de algum poder de propagação na matéria, é o reflexo do espírito. As minúcias das individualidades menores refletem a única individualidade divina, e estão compreendidas no espírito e são formadas pelo espírito, não pela sensação material. Tudo quanto reflete a mente, a vida, a verdade e o amor é concebido e dado à luz espiritualmente. Mas a declaração de que o homem é concebido e desenvolvido ao mesmo tempo espiritual e materialmente, ou por ambos, Deus e o homem, contradiz essa verdade eterna. Toda a vaidade dos séculos jamais poderá tornar verdadeiros esses dois contrários. A ciência divina põe o machado à raiz da ilusão de que a vida, ou a mente, seja formada pelo corpo material ou nele esteja, e a ciência há de, finalmente, destruir essa ilusão pela autodestruição de todo erro e pela compreensão beatífica da ciência da vida.
Propagação mental: a crença de que a dor e o prazer, a vida e a morte, a santidade e a impiedade, se misturem no homem, que o homem mortal, material, seja a semelhança de Deus e que ele mesmo seja um criador, é um erro fatal. Definido o erro: Deus, sem a imagem e semelhança de si mesmo, seria uma não entidade, ou mente não expressa. Ficaria sem uma testemunha ou prova da sua própria natureza. O homem espiritual é a imagem ou ideia de Deus, ideia que não pode ser perdida nem separada de seu princípio divino. Quando a evidência que estava diante dos sentidos materiais cedeu ao sentido espiritual ser do homem espiritual, o apóstolo declarou que nada podia separá-lo de Deus, do doce sentido e da doce presença da vida e da verdade. A ignorância e as crenças errôneas, baseadas no sentido material das coisas, é que ocultam a beleza e a bondade espirituais. Compreendendo isso, Paulo disse: nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Esta é a doutrina da ciência cristã, que o amor divino não pode ser privado de sua manifestação, ou objeto. Que a alegria não pode ser convertida em tristeza, porque a tristeza não é senhora da alegria. Que o bem jamais pode produzir o mal. Que a matéria jamais pode produzir a mente, nem a vida redundar na morte. O homem perfeito, governado por Deus, seu princípio perfeito, está isento de pecado e é eterno. O homem é inseparável do amor. A harmonia é produzida por seu princípio, é governada por ele, e com ele permanece. O princípio divino é a vida do homem. A felicidade do homem não está, portanto, à mercê do sentido físico. A verdade não é contaminada pelo erro. A harmonia no homem é tão bela como na música, e a discordância é desnatural, irreal. Natural harmonia. A ciência da música governa os tons. Se os mortais apanhassem a harmonia através do sentido material, perdi-la-iam seu tempo, ou um acidente lhes arrebatasse o sentido material. Para ser senhor dos acordes e das dissonâncias é preciso compreender a ciência da música. Abandonada às decisões do sentido material, a música está sujeita a ser mal interpretada e a perder-se na confusão. Governada pela crença, em vez de pela compreensão, a música é, e não pode deixar de ser, expressa com imperfeição. Assim também o homem, por não compreender a ciência do ser, por repelir seu princípio divino como incompreensível, fica abandonado às conjecturas, entregue às mãos da ignorância, deixado à mercê das ilusões, sujeito ao sentido material, que é discordância. Um mortal descontente e discordante não é um homem, tal como a dissonância não é música. Uma imagem na câmara escura ou um rosto refletido no espelho não é original, embora se lhe pareça. O homem, como semelhança de seu Criador, reflete a luz central do ser, o Deus invisível. Assim como não há corporalidade na forma refletida no espelho, a qual é somente um reflexo, assim o homem, como todas as coisas reais, reflete Deus, seu princípio divino, mas não em um corpo mortal. Reflexo humano. O gênero também não é uma qualidade de Deus, mas uma característica da mente mortal. A verdade de que a imagem de Deus não é criadora, embora reflita a criação da mente, Deus, constitui a realidade subjacente do reflexo. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pôde fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. As imagens invertidas apresentadas pelos sentidos, as deflexões da matéria que são opostas à ciência do reflexo espiritual, são todas dessemelhantes do Espírito, Deus. Na ilusão da vida, que hoje está aqui e amanhã terá desaparecido, o homem seria inteiramente mortal, se o amor, o princípio divino que prevalece na ciência divina, não destruísse todo o erro e trouxesse a imortalidade à luz. O homem, por ser o reflexo de seu Criador, não está sujeito a nascimento, a crescimento, a maturidade e a decadência. Esses sonhos mortais são de origem humana, não divina. Imagens invertidas. Os saduceus raciocinavam erradamente sobre a ressurreição, mas não com tanta cegueira quanto os fariseus, que acreditavam ser o erro tão imortal quanto a verdade. Os fariseus pensavam que daquilo que é material podiam ressuscitar o espiritual. Primeiro, supunham que a vida redundasse na morte e que depois pudessem recorrer à morte para reproduzir a vida espiritual. Jesus ensinou-lhes como a morte devia ser vencida pela vida espiritual, e o demonstrou sem deixar margem para sofismas.
Tradições judaicas. A vida demonstra a vida. A imortalidade da alma torna imortal o homem. Se Deus, que é vida, ficasse por um só momento separado do seu reflexo, o homem, durante esse momento não haveria divindade refletida. O ego ficaria sem ser expresso, e o pai não teria filhos, não seria pai. Não faltam filhos à divindade se a vida, ou seja, a alma, e seu representante, o homem, se unissem por certo período e depois fossem separados como que por uma lei de divórcio, para serem unidos de novo numa época futura e incerta, e de modo desconhecido, e essa é em geral a opinião religiosa da humanidade, ficaríamos sem prova racional de imortalidade. Mas se o homem reflete Deus, não pode, nem por um instante, ser separado de Deus. Desse modo, a ciência prova que a existência do homem está intacta. As miríades de formas do pensamento mortal, que se manifestam como matéria, não são mais perceptíveis nem mais reais para os sentidos materiais, do que as formas criadas pela alma o são para o sentido espiritual, que reconhece ser permanente a vida. Imperturbada em meio ao testemunho chocante dos sentidos materiais, a ciência, sempre entronizada, vai desvendando aos mortais o princípio divino, imutável, harmonioso, vai desvendando a vida e o universo, sempre presentes e eternos. Formas de pensamento. O homem de Deus, criado espiritualmente, não é material, não é mortal. A origem de toda a discórdia humana foi o sonho de Adão. O sono profundo no qual se originou a ilusão de que a vida e a inteligência procederam da matéria e nela entraram. Esse erro panteísta, ou seja, a assim chamada serpente, continua a insistir no contrário da verdade, dizendo: sereis como Deus, isto é, farei com que o erro seja tão real e eterno como a verdade. O mal continua a afirmar ser ele mesmo mente, e declara haver mais de uma inteligência ou Deus. O mal diz: haverá muitos senhores e muitos deuses. Declaro que Deus faz mentes más e espíritos maus, e que eu o ajudo. A verdade bandear-se-á para o outro lado e será dessemelhante do espírito. Porei o espírito naquilo que chamo matéria, e a matéria parecerá ter tanta vida quanto Deus, o espírito, que é a única vida. Sugestão da serpente. Esse erro provou que ele mesmo errou. Verifica-se que sua vida não é vida, mas apenas um conceito errôneo, transitório, de uma existência que acaba na morte. O erro atribui sua mentira à verdade e diz: o Senhor o sabe. Ele fez mortal e material o homem, fê-lo de matéria em vez de espírito. Desse modo, o erro participa de sua própria natureza e profere suas próprias mentiras. Se consideramos a matéria como inteligente e a mente a um só tempo boa e má, todo pecado, ou suposta dor e prazer materiais, parece normal, parece parte da criação de Deus, e assim prejudica nossa caminhada rumo ao espírito. Maus resultados do erro. A verdade não tem começo. A mente divina é a alma do homem e dá ao homem domínio sobre todas as coisas. O homem não foi criado em base material, nem obrigado a obedecer a leis materiais que o espírito nunca fez. Sua esfera de ação está nos estatutos espirituais, na lei superior da mente. Estatutos superiores acima do terrível fragor do erro, de seu negrume e de seu caos. A voz da verdade continua a chamar: Adão, onde estás? Consciência, onde estás? Permaneces na crença de que a mente esteja na matéria, e de que o mal seja a mente, ou estás na fé viva de que não há, e não pode haver, senão um só Deus, e guardas os seus mandamentos? Enquanto não for aprendida a lição de ser Deus a mente única que governa o homem, a crença mortal terá medo, como teve no começo, e se esconderá ante a pergunta: onde estás? Esta pergunta terrível: Adão, onde estás? Tem sua resposta na confissão da cabeça, do coração, do estômago, do sangue, dos nervos, etc. Eis-me aqui, a procurar a felicidade e a vida no corpo, porém, nada mais achando senão ilusão, uma mistura de falsas pretensões, de falsos prazeres, de dor, de pecado, de doença e de morte. A grande pergunta. Os patriarcas, inspirados pela alma, ouviam a voz da verdade e falavam com Deus tão conscientemente como o homem fala com o homem. Jacó estava só, lutando contra o erro, combatendo um conceito mortal de que a vida, a substância e a inteligência existem na matéria com seus falsos prazeres e dores, quando um anjo, uma mensagem da verdade e do amor, lhe apareceu e lhe tocou o tendão, ou força, do seu erro, até que Jacó reconheceu a irrealidade do erro. E a verdade, que desse modo foi compreendida, deu-lhe força espiritual neste peniel da ciência divina. Então o mensageiro espiritual lhe disse:
Deixa-me ir, pois já rompeu o dia, isto é, a luz da verdade e do amor desponta sobre ti. Mas o patriarca, como percebesse seu erro e sua necessidade de ajuda, não soltou essa luz gloriosa até que sua natureza foi transformada. Ante a pergunta, como te chamas? Jacó respondeu imediatamente, e então o seu nome foi mudado para o de Israel, pois como príncipe havia lutado com Deus e com os homens e prevalecido. Então Jacó pediu a seu libertador, dize, rogo-te, a luta de Jacó, como te chamas? Esse nome, porém, não foi declinado, pois o mensageiro não era um ser corpóreo, e sim uma comunicação incorpórea, sem nome, do amor divino ao homem, a qual, para usar a palavra do salmista, refrigerou-lhe a alma, deu-lhe o sentido espiritual do ser e repreendeu-lhe o sentido material. Foi assim que apareceu o resultado da luta de Jacó. Ele havia vencido o erro material pela compreensão acerca do espírito e do poder espiritual. Isso transformou o homem. Ele já não se chamava Jacó, mas Israel, um príncipe de Deus, ou um soldado de Deus, que havia travado um bom combate. Viria a ser o pai daqueles que, por sérios esforços, demonstrariam, como ele, o poder do espírito sobre os sentidos materiais. E os filhos da terra, que lhe seguissem o exemplo, seriam chamados filhos de Israel, até que o Messias lhes desse um novo nome. Se esses filhos se transviassem e esquecessem que a vida é Deus, o bem, e que o bem não está nos elementos que não são espirituais, e perdessem assim o poder divino que cura os doentes e os pecadores, teriam de ser trazidos de volta, através de grande tribulação, para receber um novo nome na ciência cristã e serem levados a negar o sentido material, ou a mente na matéria, assim como o ensina o Evangelho. Israel, o novo nome à ciência do ser mostra que é impossível ao espírito infinito ou a alma infinita estar no corpo finito, ou ao homem ter inteligência separada de seu Criador. É erro evidente por si mesmo supor que possa haver tal realidade como a vida orgânica, quer animal ou vegetal, quando essa assim chamada vida sempre acaba na morte. A vida jamais se extingue, nem sequer por um momento. Portanto, nunca é estrutural ou orgânica, e nunca é absorvida ou limitada por suas próprias formações. Nunca estrutural a vida. O pintor não está na sua pintura. O quadro é o pensamento objetivado do artista. A crença humana imagina que delineia o pensamento sobre a matéria, mas o que vem a ser a matéria? Acaso existiu ela antes do pensamento? A matéria compõe-se de uma suposta força da mente mortal, mas a mente divina é todo o poder. O pensamento há de ser finalmente compreendido e visto em toda forma, substância e cor, mas sem acompanhamentos materiais. O oleiro não está no barro, senão, o barro teria poder sobre o oleiro. Deus é sua própria mente infinita, e exprime tudo. O pensamento visto como substância o dia pode declinar e as sombras podem descer, mas a escuridão foge quando a Terra completa novo giro sobre seu eixo. O Sol não é afetado pela rotação da Terra. Da mesma forma, a ciência revela que a alma é Deus, jamais tocada pelo pecado e pela morte, revela que ela é a vida e a inteligência centrais em torno das quais giram de modo harmonioso todas as coisas nos sistemas da mente. A inteligência central a alma não se modifica. Em geral, ensinam-nos que há uma alma humana que peca e se perde espiritualmente, que a alma pode perder-se e apesar disso ser imortal. Se a alma pudesse pecar, o espírito, a alma, seria carne em vez de espírito. É a crença da carne e do sentido material que peca. Se a alma pecasse, a alma morreria. O pecado é o elemento de autodestruição, e a morte espiritual é o esquecimento. Se houvesse pecado na alma, a aniquilação do espírito seria inevitável. A única vida é espírito, e se o espírito perdesse a vida que é Deus, o bem, então o espírito, que não tem outra existência, seria aniquilado. Imperecível a alma mente é Deus, e não se vê Deus pelo sentido material, porque a mente é espírito, o qual o sentido material não pode perceber. Não há crescimento, maturidade, ou decadência na alma. Essas modificações são as mutações do sentido material, as nuvens variáveis da crença mortal, que ocultam a verdade do ser. Aquilo que denominamos mente mortal ou mente carnal, e que depende da matéria para sua manifestação, não é mente. Deus é mente. Tudo que a mente, Deus, é ou fez, é bom, e ele fez tudo. Logo, o mal não foi feito e não é real. A alma é imortal por ser espírito, que não tem elemento algum de autodestruição. Está o homem perdido espiritualmente.
Não, ele só pode perder um sentido material. Todo pecado é da carne. Não pode ser espiritual. O pecado existe, aqui ou no além, apenas enquanto dura a ilusão de que haja mente na matéria. É a noção de pecado, e não uma alma pecaminosa, o que se perde. O mal é destruído pela noção do bem. Só é da carne o pecado devido ao juízo errôneo de que a alma reside no sentido e que a mente reside na matéria. A crença se extravia numa impressão de perda temporária ou de ausência da alma, a verdade espiritual. Esse estado de erro é o sonho mortal de que haja vida e substância na matéria e é diretamente oposto à realidade imortal do ser. Enquanto acreditarmos que a alma possa pecar ou que a alma imortal esteja no corpo mortal, jamais poderemos compreender a ciência do ser. Quando a humanidade compreender essa ciência, esta se tornará a lei da vida para o homem, isto é, a lei superior da alma, que prevalece sobre o sentido material pela harmonia e pela imortalidade. Impecável a alma, os objetos percebidos pelos sentidos físicos não têm a realidade da substância. São apenas aquilo que a crença mortal os denomina. Na proporção em que os mortais se desfazem de um conceito errôneo de vida, de substância e de inteligência, a matéria, o pecado e a mortalidade perdem toda a suposta consciência ou pretensão à vida ou à existência. Mas o homem espiritual, que é eterno, não é afetado por essas fases da mortalidade. Quão verdadeiro é que tudo quanto se aprende pelo sentido material há de se perder, porque esse assim chamado conhecimento é invertido pelos fatos espirituais do ser na ciência. Aquilo que o sentido material chama intangível, vem a ser substância. O que ao sentido material parece substância, se reduz a nada, à medida que o sonho dos sentidos se desvanece e a realidade aparece. Sonhos dos sentidos para os sentidos, um cadáver não é um homem, mas simplesmente matéria. Dizem as pessoas, o homem morreu, mas essa morte é a partida da mente de um mortal, e não da matéria. A matéria continua presente. A crença daquele mortal, de que ele tinha de morrer, ocasionou-lhe o falecimento. Contudo, dizeis que foi a matéria que lhe causou a morte.